Olá, bem-vindo à nossa aula de radiologia torácica. Nós dividimos essa aula em duas partes. A primeira sobre radiografia e a segunda sobre tomografia de tórax. Na aula de radiografia, nós falaremos sobre as principais incidências, discutiremos como identificar se o exame tem ou não qualidade, revisaremos a anatomia radiográfica, bem como falaremos sobre a sistematização da análise de um estudo radiográfico simples. Na parte de tomografia, falaremos sobre os planos, sobre as janelas e sobre os principais padrões dos achados tomográficos e, ao final da aula, falaremos brevemente sobre a angiotomografia computadorizada do tórax. Eu vou mostrar algumas imagens e depois você vai tentar identificar as alterações presentes em cada uma dessas imagens, tá? Ao final da aula, a gente volta e responde juntos a cada uma das perguntas feitas nos slides. Então, para o slide, tenta identificar qual a alteração, onde ela está e, no final, a gente resolve juntos. São 5 imagens. Para, sem pressa, tenta responder e, no final, a gente resolve juntos. Então, vamos lá. Vamos começar sobre radiografia de tórax. De início, vale relembrar o princípio da densidade, tá? Uma radiografia de tórax, assim como qualquer estudo radiográfico, tem como princípio a avaliação das densidades das estruturas presentes na imagem. Existem fundamentalmente 5 densidades: a densidade de metal, a densidade de osso, a densidade de partes moles, a densidade de gordura e a densidade de ar. O ar tem a menor densidade, é por isso que ele aparece preto a radiografia. E corresponde ao extremo oposto da densidade de metal, da densidade metálica, que tem a maior densidade e, portanto, as estruturas metálicas aparecem brancas, muito brancas, em uma radiografia. Por exemplo, nessa imagem de uma radiografia de tórax, a gente consegue identificar 4 dessas densidades fundamentais, tá? Então, a densidade de ar, o ar que preenche os pulmões de cada lado, o ar que preenche a bolha gástrica, bem como o ar que preenche a via aérea central, a traqueia. A gente consegue identificar também a densidade de gordura e a densidade de partes moles, elas têm uma densidade muito parecida, uma tonalidade mais acinzentada. Então, por exemplo, aqui nas fossas supraclaviculares de cada lado, nas regiões axilares, a gente consegue perceber e identificar a densidade de partes moles e a densidade de gordura. Outra densidade é a densidade de osso, né? Então, numa radiografia de tórax, a gente consegue avaliar a coluna vertebral, os arcos costais, tanto nos seus aspectos posteriores quanto nos seus aspectos anteriores de cada lado, bem como as clavículas, as porções proximais dos húmeros e as escápulas. Isso de cada lado. Então, são 5 densidades fundamentais, uma densidade menor, que é a densidade de ar, uma densidade maior, que é a densidade metálica. Na maioria dos estudos, nós estaremos presentes de pelo menos 4 densidades. Quando o paciente possui um artefato metálico, estrutura metálica incluída na imagem, a gente vai ter a densidade metálica. Em relação à técnica, né? Via de regra, existem 2 incidências: a incidência em PA, ou póstero anterior, e a incidência em perfil, no geral, um perfil esquerdo. Além de existirem essas 2 incidências, essas incidências fundamentais, o exame idealmente deve ser obtido quando o paciente faz uma apneia inspiratória máxima. E o que significa essa apneia inspiratória máxima? Significa que o paciente enche o peito de ar e segura a respiração, tá? Ele faz uma apneia, enche o peito de ar e não mais respira até que a imagem seja obtida. Então, existem essas 2 incidências fundamentais: a incidência em PA e a incidência em perfil, no geral, um perfil esquerdo. Tá? Na incidência em póstero anterior, você vai ver mais à frente da aula que essa denominação de póstero anterior tem a ver com a incidência do raio-x. Quando o raio-x incide de posterior para anterior, portanto, quando o filme radiográfico está à frente do paciente, anteriormente ao paciente, e o raio-x incide de posterior para anterior em relação ao filme, a gente tem uma incidência póstero anterior, ou em PA. E na incidência em perfil, como o próprio nome denuncia, o paciente está em uma imagem de perfil,
sendo essa a incidência, né, o ângulo de incidência dos raios-x. Mais informações sobre a incidência em perfil. Ela permite que as regiões retroesternal e retrocardíaca sejam melhor avaliadas. Na incidência em PA e na incidência em AP, que é outro tipo de incidência, a gente não consegue avaliar bem a região retroesternal, né? Então aqui está o externo e aqui a região retroesternal barra retrocardíaca. Então, uma das utilidades da incidência em perfil é a avaliação da região retroesternal barra retrocardíaca. Além disso, além de permitir a avaliação mais acurada dessas regiões, ela permite a localização das alterações identificadas no estudo em póstero anterior, né? Em PA. Ela permite uma adequada correlação topográfica. Na maioria das vezes, você não consegue, com apenas a imagem em PA, indicar qual a localização específica de uma alteração. Quando, contudo, a gente dispõe da imagem em PA e em perfil, a gente tem mais informações e consegue topografar adequadamente determinada alteração. Além de permitir a avaliação da região retroesternal, além de permitir a localização específica, a topografia específica, né, dos achados, ela também permite a identificação, a avaliação dos seios costafrênicos posteriores e, portanto, a identificação de pequenos derrames pleurais. Tá? Esses seios costafrênicos eles são recessos entre a pleura e a superfície diafragmática. Eles têm um formato triangular e, no caso dos seios costafrênicos posteriores, que se localizam aqui, a gente consegue avaliar melhor na incidência em perfil. Tá? No caso, diante de um pequeno derrame pleural ou de um espessamento, a gente tem uma obliteração do seio costafrênico. Esse recesso fica obliterado e ele perde esse formato triangular. Tá? Então, essas são as 3 utilidades da incidência em perfil. Nós sabemos que as incidências fundamentais são a incidência em póstero anterior, a incidência em perfil, e existe também uma incidência em antero-posterior, a incidência em AP. Idealmente, como eu falei, você sempre vai pedir a incidência póstero anterior e a incidência em perfil. Isso porque essas incidências se complementam. Mas, eventualmente, o paciente não consegue se deslocar, ficar em ortostase, colocar-se sobre o filme de raio-x e, então, esperar que a imagem seja obtida. Nesses casos, quando o paciente não tem condições clínico-hemodinâmicas ou simplesmente quando não é possível demovê-lo de um local, nós recorremos à incidência antero-posterior, aquele tradicional raio-x, a radiografia à beira do leito em que o técnico coloca o filme de raio-x sobre o paciente, chega com um tubo de raio-x e obtém a imagem. Tá? Nesse caso, esse nome incidência antero-posterior vem justamente disso. A incidência do raio-x é de anterior para posterior, diferente do que ocorre nesse caso em que a incidência do raio-x é de posterior para anterior. Tá? Aqui está o tubo de raio-x por detrás do paciente, é por isso que a gente chama de póstero anterior. Mas existem outras incidências, quais sejam a incidência em antero-posterior, o AP, de que eu havia falado, a incidência ápico-lordótica. Essa incidência ápico-lordótica é especialmente interessante para a avaliação dos ápices pulmonares. Quando o paciente se depõe na região, se coloca numa disposição ápico-lordótica, a gente consegue remover as clavículas do campo de avaliação, de modo que os ápices pulmonares são avaliados mais eficazmente. Tá? Então, avaliação dos ápices pulmonares. A incidência com decúbitos laterais e raios horizontais é a chamada incidência do Larel. Ela é muito interessante para a avaliação de pequenos derrames pleurais. Tá? Então, pequenos derrames pleurais. Na incidência em expiração máxima, a gente consegue avaliar com maior acurácia a presença de pneumotórax. Tá? E o que é que ocorre? Nessa incidência em expiração máxima, a gente promove um afastamento entre a superfície pleural e a parede torácica. O volume do pneumotórax tende a permanecer constante. O volume do pulmão, pelo contrário, diminui, já que o paciente está em expiração. De modo que esse espaço aumenta, o volume do pneumo permanece constante e a gente, com mais facilidade, consegue identificar a presença de um pneumotórax, aquela lâmina entre a superfície pleural e a parede torácica. Existem também as incidências oblíquas. As incidências oblíquas elas são especialmente interessantes para a avaliação dos arcos costais. Quando eventualmente você suspeita de uma fratura de arco costal, quando você quer avaliar uma lesão expansiva focal em um dos arcos costais, necessita
de um estudo radiográfico, você pode recorrer a uma incidência oblíqua, em que nessa incidência oblíqua você consegue desdobrar mais efetivamente, consegue desdobrar melhor o arco costal de interesse. Tudo bem, falamos dos princípios, né, das incidências fundamentais, das incidências adicionais. Agora chegou a hora de falar da qualidade do exame. Como é que a gente vai saber se o exame tem ou não qualidade adequada? Convencionou-se que a identificação do paciente, que na medida do possível sempre deve estar presente, deve estar, olha, no canto superior esquerdo, no caso do observador. Esse é o local para que sejam colocadas as informações relativas à data do procedimento, né, a data do exame, a hora de realização dele, bem como o nome, data de nascimento e registro do paciente. Falamos sobre a identificação, agora vamos falar da rotação. É importante saber se o exame tem qualidade a partir da avaliação se ele está ou não centrado. E como saber se há ou não uma rotação, né, se o exame está ou não centrado. Para um exame não estar rodado, para ele estar centrado, deve haver uma equidistância e as clavículas devem estar alinhadas em relação aos processos espinhosos da vértebra, tá? Como é que isso fica mais claro? Quando você faz uma análise comparativa entre os dois exemplos. Então, nesse caso, eu vou traçar uma linha imaginária da presença dos bordos espinhosos, tá? As clavículas estão alinhadas de cada lado e aqui está o desenho delas, né? De cada lado parece haver sim uma equidistância entre os bordos mediais das clavículas e os processos espinhosos da coluna vertebral. Então, esse exame está centrado, tá? É um exame centrado. Olha só como ficou diferente nesse caso. Aqui você tem os processos espinhosos das vértebras, aqui você tem o bordo medial de uma clavícula e aqui você tem o bordo medial de outra clavícula. Olha só como ficou diferente a distância. Então, esse exame está rodado, é um exame que não está centrado. O exame que está rodado, ele tem menor acurácia, tá? Menor acurácia, esse exame está rodado. Ele pode ser utilizado para fins diagnósticos? Pode, mas não é o mais adequado. Você pode identificar eventualmente alterações que não existem, né? Podem ser armadilhas diagnósticas. Outra coisa a ser feita é avaliar a penetração do exame, tá? Quando eu falo de penetração, eu falo de quão preto ou quão branco está um estudo radiográfico do tórax. Ele não pode estar muito preto e ele não pode também estar muito branco. Como você vai avaliar isso? Através das imagens, evidentemente. Então, na incidência em PA, a coluna torácica ela não pode ser visualizada com detalhes, tá? Olha só, nesse caso a gente consegue avaliar muito bem, né? A gente consegue fazer uma diferenciação aqui de todos os corpos vertebrais, consegue apontar onde estão os processos espinhosos da vértebra. Então, não deve ser assim, tá? A gente consegue identificar, sim, a coluna vertebral, mas deve existir um gradiente de cima para baixo, tá? De cima para baixo no sentido de que ela fica mais evidente à medida em que a gente está descendo. Então, o exame não pode ficar muito preto, porque a gente não consegue ver nada do parênquima pulmonar. Olha só, aqui a gente não consegue ver nada. E ele também não pode ficar muito branco, porque quando ele fica muito branco, a gente perde a referência. Nesse caso, olha só, a coluna está toda branca. Então, o exame ficou pouco penetrado. É um exame que também tem uma baixa acurácia, um baixo poder diagnóstico. Identificação, rotação, penetração, fase respiratória. Lembra que eu falei, o exame ele deve ser obtido em apneia inspiratória máxima, então o paciente deve encher o peito de ar. E como é que a gente vai saber se ele encheu o peito de ar? A partir da contagem do número de arcos costais posteriores. E o número mágico aqui vai ser 10. Você deve contar pelo menos 10 arcos costais posteriores, lembrando que os arcos costais posteriores, eles têm esse aspecto aqui, tá? Eles são voltados para cima. Então a gente vai contar o número de arcos costais para saber se ele está ou não adequadamente obtido, tá? Então, um arco costal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 arcos costais. O exame não ficou em apneia inspiratória máxima. O exame com pouca apneia, uma apneia insuficiente. Nessa outra imagem, vamos continuar aqui a contagem. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 a 11. O exame foi obtido em apneia inspiratória máxima, tá? Então, é um exame com qualidade que pode ser avaliado em relação à fase respiratória. Tudo bem, falamos dos princípios, vamos discutir agora a anatomia radiológica, né? A anatomia radiográfica do tórax.
Então, falando de início sobre abdômen superior e diafragma. Algumas informações iniciais. Fígado e bolha gástrica devem ser avaliados na transição toracoabdominal. Então, aqui a gente consegue identificar essa opacidade infradiafragmática direita pela presença da sombra do fígado, né? Então, aqui o fígado. E a bolha gástrica, onde é que está a bolha gástrica? A bolha gástrica ela deveria estar onde? Olha só, intraabdominal. Nesse caso aqui, ela está intratorácica. Então, o paciente tem uma hérnia de hiato em que houve um deslocamento do fundo gástrico para o interior da cavidade torácica, tá? Lembrando que a cúpula direita ela tende a ser mais alta do que a esquerda. Isso não tem nada a ver com a presença do fígado, não é que o fígado empurra, mas com o fato de o coração, que se concentra mais à esquerda do que à direita, rebaixar a cúpula diafragmática. É por isso que a cúpula esquerda tende a ser mais baixa do que a direita. Em relação à parede torácica, a gente vai avaliar as partes moles, gordura, músculo subcutâneo, das mamas, das axilas e das fossas supraclaviculares. Lembrando que você tem que ter muito cuidado com as pacientes mastectomizadas, tá? Então, em relação às mamas, a gente consegue identificar as mamas nessa paciente, uma de cada lado, consegue avaliar as regiões axilares de cada lado, né, relacionadas aos úmeros, as porções proximais dos úmeros, além das fossas supraclaviculares que são preenchidas por gordura. Muito cuidado com pacientes mastectomizadas, como eu havia falado, porque elas podem distorcer a sua interpretação da imagem. Nesse caso, a paciente é mastectomizada à esquerda, ela não tem mama esquerda, tá? Ela só tem a mama direita. Aqui você consegue ver nessa radiografia. Perceba que a imagem da direita, do hemitórax direito, parece ser mais branca, diferente do que ocorre com a imagem da esquerda, em que parece mais preto. E aí, Ítalo, o que foi que aconteceu? É porque no caso dessa paciente que não tinha a mama do lado esquerdo, o raio-x ele foi atenuado em menor intensidade. Então ele penetrou mais. Quando ele penetrou mais, ele deixou a imagem mais preta. É por isso que existe essa diferença de tonalidade devido à mastectomia prévia. No caso, a mastectomia esquerda. Do mesmo modo, olha só esse exemplo, tá? Bem interessante. Você tem uma paciente que tem essas duas imagens nodulares em uma topografia equivalente, né? Você tem essas imagens, uma de cada lado, e a altura delas é muito parecida. Aqui é por provar que você esteja diante de uma lesão tumoral, né? Respeitando essa disposição, muito estranho. Quando a gente coloca a imagem em perfil, o que é que a gente consegue ver? Olha só, a paciente tem um mamilo. Então, na verdade, essas alterações, essas estruturas, essas pseudoestruturas nodulares correspondem aos mamilos da paciente, tá? Então, muito cuidado para não escrever nódulo quando, na verdade, não existe. Em relação à avaliação do arcabouço ósseo, né, das estruturas ósseas na cavidade torácica, nós podemos avaliar a radiografia, os arcos costais, a coluna torácica, as escápulas, as clavículas e suas linhas companheiras respectivas, além do externo e dos úmeros proximais, tá? A gente consegue avaliar cada uma dessas estruturas. Então, a avaliação da coluna vertebral, das clavículas de cada lado, da porção proximal dos úmeros, um de cada lado, das escápulas, os arcos costais, tanto do aspecto anterior quanto do aspecto posterior. Lembrando que os aspectos posteriores eles são inclinados para cima e os anteriores inclinados para baixo. E as cavidades pleurais, né? Perceba que a gente está traçando um caminho, a gente está avaliando cada uma dessas estruturas. As cavidades pleurais constituem um espaço virtual, né? O espaço pleural normal, ele é virtual, ele não é preenchido por nenhuma estrutura, a exceção se faz as fissuras, tá? As fissuras, elas são preenchidas por pleura, tá? E existem duas fissuras do lado direito e uma única fissura do lado esquerdo. Isso tem relação com o número de lobos pulmonares. À direita a gente tem 3 lobos pulmonares, um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior e 2 fissuras, uma fissura horizontal e uma fissura oblíqua. Já do lado esquerdo a gente não tem um lobo médio. A gente tem um lobo superior e um lobo inferior. Entre esses 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, uma única fissura, a fissura oblíqua. Ok? Lembrando que o espaço pleural normal é virtual, tá? Ele não é preenchido por nenhuma estrutura, há uma pequena quantidade de líquido, na verdade, que permite o livre deslizamento
entre as cavidades, entre as camadas da pleura, as pleuras visceral e parietal. Falando dos pulmões, como eu havia comentado, o pulmão direito ele tem 3 lobos e 2 fissuras, e o pulmão esquerdo tem 2 lobos e 1 fissura. Você vai comparar a posição, a densidade e a morfologia de cada lado, tá? Isso torna mais fácil, porque quando você desconfia da presença de uma alteração de um lado, basta você buscar a presença dessa mesma alteração do outro lado. Então, você vai ter um parâmetro do que é ou não normal, tá? Então, de cada lado, um pulmão. E você vai fazer a avaliação da posição deles, da densidade de cada lado, bem como da morfologia. Essas imagens da direita são imagens de uma reconstrução, imagens obtidas através do estudo tomográfico do tórax, em que de fato você consegue ver 3 lobos à direita, um superior, um médio e um lobo inferior, e à esquerda apenas 2 lobos, um superior e um inferior. Esses lobos, 3 à direita, 2 à esquerda, 2 fissuras à direita, uma única fissura à esquerda. Aqui são as imagens correspondentes no perfil, tá? As imagens de reconstrução, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Aqui o lobo superior e aqui o lobo inferior, tá? Essas imagens são muito importantes. Por vezes você não consegue identificar o trajeto de uma fissura, mas você consegue ter uma ideia da topografia de uma alteração, porque você sabe, né, pelo menos em média, qual é a topografia, qual é a localização, né, o espaço ocupado por cada um dos lobos pulmonares. Os hilos pulmonares, né, são diferentes de cada lado. O hilo pulmonar direito é diferente do hilo pulmonar esquerdo, né? Consequentemente, a árvore traqueobrônquica direita ela é diferente da esquerda, tá? Lembra o seguinte, a árvore traqueobrônquica à direita ela é curta e verticalizada, diferente do que ocorre do lado esquerdo, em que a árvore traqueobrônquica ela é mais longa e horizontalizada, tá? Não é à toa que os eventos broncoaspirativos são mais frequentes na árvore traqueobrônquica direita, porque ela é mais curta e mais verticalizada. Então, quando a determinada estrutura ela passa pela traqueia, é mais comum que ela se asseste no brônquio-fonte direito, tá? Porque é como se fosse um caminho natural da traqueia. Do mesmo modo, a gente vai comparar a posição, a densidade e a morfologia dos hilos pulmonares. Aqui um exemplo, aqui a gente tem a coluna aérea da traqueia, de cada lado. Aqui o brônquio-fonte direito, o brônquio-fonte esquerdo. E aqui a carina, tá? O ângulo carinal. Seguindo a avaliação das estruturas, a gente vai falar do mediastino, tá? O mediastino, grosso modo, pelo menos em teoria, ele pode ser dividido em 3. O mediastino pré-vascular, ou anterior, o mediastino visceral, o mediastino médio, e por fim o mediastino posterior, ou paravertebral. O mediastino anterior contém o timo, gordura e linfonodos. O visceral ou médio contém as vísceras, incluindo o esôfago, além de coração e vasos. E, por fim, o paravertebral ou posterior, que contém partes moles da coluna torácica, músculos e nervos, tá? Então, aqui as imagens de radiografia e a imagem de reconstrução de tomografia, tá? Em que a gente tem os limites do mediastino anterior, mediastino médio e, por fim, mediastino posterior, tá? O mediastino anterior entre a borda posterior do externo e a borda anterior do pericárdio, a borda anterior do coração. O mediastino médio entre a borda anterior do coração e a borda anterior da coluna vertebral. Já daqui para trás, da coluna vertebral para trás, a gente tem o mediastino posterior ou paravertebral. Aqui as imagens em um plano distinto. Mais à frente você vai entender o porquê que eu estou falando essas palavras, né? Plano, incidência. E nessa imagem, o que é que você consegue ver? A correspondência, né, topográfica do mediastino anterior, em vermelho, do mediastino médio, em verde, e por fim, do mediastino posterior, ou mediastino paravertebral, cada qual com suas estruturas ocupantes. Coração e aorta, né? O coração, ele ocupa a cavidade torácica e o que nós conseguimos identificar é uma interface entre o coração e os pulmões, um de cada lado, formando uma silhueta, um bordo cardíaco, tá? E essa silhueta cardíaca, ela tem 2 arcos à direita e 3 arcos à esquerda. E é interessante que você conheça quais são esses arcos. À direita, como eu havia dito, são 2 arcos, tá? Um arco da veia cava superior e um arco do átrio direito. Diferente do que ocorre do lado esquerdo, em que nós temos 3 arcos. O primeiro arco
da aorta, o segundo do tronco da artéria pulmonar e, por fim, o tronco do ventrículo esquerdo, ok? Então, essas estruturas exibem também linhas companheiros, tá? No caso da traqueia, que a gente consegue identificar nessa imagem, ela tem linhas paratraqueais. A janela aortopulmonar está nesse espaço, entre a aorta e o tronco da artéria pulmonar. O recesso asgo-esofágico se localiza nessa região aqui em específico, tá? Em uma região que pode ser obliterada pela presença de lesões tumorais, inclusive de linfonodomegalias. O espaço retroesternal, como havia comentado, ele é melhor avaliado na imagem em perfil. Então vamos ver um exemplo aqui de uma questão de prova. Unesp 2021, prova de acesso direto. Considerem a imagem. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os números às estruturas anatômicas correspondentes. Então vamos lá. Aponta para o quê? Lembra, eu falei do arcabouço ósseo. Essa imagem é uma radiografia simples de tórax em uma incidência PA. Como é que eu sei disso? Porque é incidência PA. Na incidência em PA, as clavículas tendem a aparecer horizontalizadas. Diferente do que ocorre na incidência em AP, tá? As clavículas, elas costumam ficar mais arqueadas, tá? Então guarda isso, em PA o paciente consegue mexer os ombros, ele consegue adequar-se ao filme radiográfico e, portanto, ele consegue fazer o alinhamento adequado das clavículas. Então, para que aponta a estrutura, né, indicada pelo número 1? Aqui a gente está diante de um arco costal, de uma costela, mas é o aspecto anterior ou o aspecto posterior? A gente está diante do aspecto posterior, tá? Lembra o que eu falei? O aspecto posterior, ele aponta para cima. Então, porção posterior de um arco vertebral, de um arco costal. 2 aponta para uma daquelas estruturas componentes da silhueta cardíaca. Lembra qual é? O átrio direito. 3 aponta para qual estrutura? Preciso que você me diga. Olha só, aqui a gente tem a traqueia, ela se bifurcou, e aqui a gente tem o brânquio-fonte esquerdo, tá? Então, brânquio-fonte esquerdo. E por fim, 4, para o que indica para outra imagem da silhueta cardíaca, no caso para o ventrículo esquerdo. Então, 1 aponta para a porção posterior do arco costal, 2 para o átrio direito, 3 para o brônquio-fonte ou brônquio principal esquerdo e 4 para o ventrículo esquerdo. É por isso que a resposta correta é a letra A. Por que as demais estão erradas, né? A letra B está errada porque, na verdade, 1 não aponta para a porção anterior, mas para a porção posterior do arco costal. Átrio direito, ok. Brônquio principal esquerdo, ok. A imagem não aponta para o átrio esquerdo, mas para o VE, para o ventrículo esquerdo. C. Porção posterior do arco costal, ok. Ventrículo direito, não. Átrio direito. 3. Carina principal, não. Brônquio principal esquerdo ou brônquio-fonte esquerdo. Átrio esquerdo, não. Ventrículo esquerdo. Por fim, 1. Porção anterior do arco costal, não. Porção posterior. Ventrículo direito, não. Na verdade, a imagem aponta para o átrio direito. Carina principal, também não. Na verdade, a imagem aponta para onde? Brônquio-fonte esquerdo. E por fim, ventrículo esquerdo, de fato, essa está correta. A única resposta correta é a letra A no nosso gabarito. E agora vamos falar sobre tomografia de tórax. Tomografia de tórax é um exame tridimensional, diferente da radiografia simples de tórax, que é um exame bidimensional. Por ser um exame que permite uma visualização tridimensional do introito torácico, né, da estrutura torácica como um todo, é um exame que tem uma sensibilidade muito maior. A radiografia ela está inevitavelmente associada à presença de inúmeras sobreposições, tá? Isso limita muito o seu valor diagnóstico, sobretudo para algumas condições. Isso não ocorre com a tomografia de tórax. E é por isso, por ela ser um exame de maior sensibilidade, que ela é dita como padrão ouro para avaliação do tórax. E na radiografia, nós estamos em 3 planos, né? A gente consegue projetar a imagem em 3 planos. Quais sejam os planos axial, o sagital e o coronal. Como é que funciona isso, né? O plano axial é aquele que corta o paciente axialmente, tá? Então imagina só, o paciente está deitado lá na maca, é como se você cortasse o paciente da axila para cima. Você vê o paciente deitado, tá? Então a imagem axial obtida no plano axial é essa. É a imagem que você vê o paciente deitado.
tá? Então, essas aqui, as imagens em A e B, são imagens axiais, obtidas no plano axial, tá? A reconstrução da radiografia permite que a gente coloque as imagens em outros planos, né? Que nós façamos reconstruções. Então, imagem no plano axial, imagem no plano sagital. A imagem no plano sagital, ela divide as estruturas, né, em duas metades, uma metade direita e uma metade esquerda. Então, essa imagem em D aqui é a imagem no plano sagital, tá? Plano sagital é como se a gente estivesse cortando ao meio e a gente tem a oportunidade de ver de um lado ou de ver de um outro lado. E por fim, o plano coronal. O plano coronal é como se nós cortássemos o paciente em uma metade anterior e uma metade posterior. Então, essa imagem aqui em C é a imagem no plano coronal do tórax. Tá? Então, tomografia de tórax é um exame tridimensional e a gente tem esses três planos para a reconstrução das imagens, um plano axial, um sagital e um coronal. E a gente tem também uma coisa chamada janela. Tá? Janela é a forma de tornar a imagem mais nítida. E na avaliação da tomografia de tórax, a gente tem uma janela de pulmão, uma janela de mediastino e uma janela de osso. A janela de pulmão é para avaliar o parênquima pulmonar. A janela de mediastino para avaliação das estruturas componentes do mediastino. E, por fim, a janela de osso para avaliação das estruturas ósseas que compõem o arcabouço torácico. Então, janela de osso, avaliar osso. Janela de mediastino, avaliar mediastino. Janela de pulmão, avaliação do parênquima pulmonar. Então, olha só, a janela de pulmão, como é nítida para a avaliação do parênquima pulmonar. Aqui é um exemplo de janela de pulmão. Olha só como ficou nítido o parênquima pulmonar de cada lado. E aqui a gente consegue identificar a presença de consolidações, áreas de atenuação em vidro fosco, nódulos, bronquiectasias, cistos, enfim, os inúmeros achados de uma tomografia de tórax, no caso, avaliando o parênquima pulmonar na janela de pulmão. Perceba que não há tanto destaque para o mediastino e para as estruturas ósseas tudo aparece muito branco. Então, janela do pulmão, avaliar parênquima pulmonar. Aqui é diferente, a gente está diante de uma janela de mediastino. A gente já não consegue avaliar o parênquima pulmonar, mas a gente consegue avaliar as partes moles, olha só. A parte mole que compõe a parede torácica e o mediastino, no caso, o coração. Então, essa é a janela de mediastino. E, por fim, uma janela de osso, em que o janelamento permite que nós avaliemos, olha só, com muita segurança, as estruturas ósseas aqui, por exemplo, desenho do corpo vertebral, aqui segmentações dos arcos costais de cada lado, tá? Então, janela de osso para avaliação do arcabouço ósseo. E aqui os três exemplos, né, de tomografia de tórax, todas elas no mesmo plano. Aqui a gente está diante de uma janela de pulmão, e o que é que eu vou avaliar aqui? Parênquima pulmonar. Numa janela de mediastino, avaliar o quê? Coração e as demais partes moles. E por fim, na janela de osso, eu consigo avaliar bem o quê? As estruturas componentes do arcabouço ósseo torácico. Tudo bem, a gente falou de janelas, a gente falou de planos, agora vamos falar dos padrões básicos da tomografia de tórax. Quando eu falo de padrões básicos, eu falo das coisas que são encontradas em uma tomografia de tórax, tá? Como é que você vai descrever o achado, o que é que aquilo representa? Então, são basicamente esses padrões: consolidação do espaço aéreo, cistos, atenuação em vidro fosco, alterações reticulares, nódulos, espessamento septal, além de bronquiectasias. Então, o primeiro padrão é o de consolidação do espaço aéreo. E uma consolidação do espaço aéreo se forma quando há um produto patológico qualquer que preenche por completo o alvéolo. Tá? Então, o alvéolo ele está completamente preenchido por um produto patológico qualquer, que pode ser gordura, sangue, exsudato inflamatório, enfim, seja lá o que for, guarda isso, o alvéolo completamente preenchido, de modo que a consolidação ela parece muito branca em uma tomografia. Tá? Então, aqui é a tomografia numa janela de pulmão e aqui numa janela diferente, porque foi infundido um meio de contraste. Tá? Isso que aparece preto aqui indicado pela seta é o que a gente chama de broncograma aéreo, aerobroncograma de permeio. Tá? Então, uma consolidação do espaço aéreo ela pode ter um brônquio que transita no seu interior, é o chamado broncograma aéreo de permeio. Então, primeiro padrão, consolidação do espaço aéreo. Esse outro padrão, um padrão de atenuação em vidro fosco. Tá? A atenuação em vidro fosco ela também tem relação com o acúmulo de produtos patológicos no interior do alvéolo. Mas o que ocorre? Na atenuação em vidro fosco, o preenchimento não é completo. Tá? O alvéolo não se encontra
preenchido por completo, diferente do que ocorre nas consolidações. Há um preenchimento parcial do espaço aéreo, tá? E o vidro fosco ele pode ser difuso, como ele também pode ser focal. Ele pode estar presente na hemorragia alveolar, nos processos inflamatórios infecciosos, nas pneumonias virais, enfim, é um achado muito inespecífico, o vidro fosco, a atenuação em vidro fosco. Outro padrão é o de espessamento septal. E para você entender o que é espessamento septal, é interessante que você entenda que os pulmões são compostos por uma coisa chamada de lóbulo pulmonar secundário, tá? Aqui um desenho bem simples. O lóbulo pulmonar secundário é a menor estrutura funcional, tá? É a unidade morfofuncional do pulmão, tá? Essas estruturas aqui que têm um formato poligonal, tá? E na tomografia de tórax você consegue eventualmente desenhar bem o formato de um lóbulo pulmonar secundário, tá? Os lóbulos pulmonares secundários são separados por septos interlobulares. Por isso esse nome, né? Lóbulo pulmonar, septos interlobulares, entre os lobos. Esses septos interlobulares, eles podem ficar espessados. Podem ter um espessamento liso, podem ter um espessamento nodular, enfim, vai depender da condição. Essa condição ela pode estar relacionada à presença de edema, né? De congestão, ou eventualmente até uma neoplasia. As linfangites carcinomatosas, elas podem infiltrar a rede linfática pleuropulmonar, tá? Como acometimento secundário. Então, o espessamento nodular desses septos interlobulares é suspeito para acometimento secundário, tá? Eventualmente para indicar a presença de linfangite carcinomatosa, tá? É um achado inespecífico também, pode ser um achado relacionado a edema congestão, ou eventualmente indicar até um acometimento neoplásico secundário, tá? E olha só como é que aparece bonitinho aqui, espessamento septal, você tem os lóbulos pulmonares, e entre esses lóbulos você tem o espessamento dos septos, né? Dessas estruturas que separam os lóbulos pulmonares, tá? Então é isso que a gente chama de espessamento septal. E cistos, né? Os cistos, eles são estruturas hipoatenuantes, eles aparecem pretos, então são chamados cistos aéreos. Eles podem ocorrer de forma isolada, podem ser encontrados em síndromes císticas pulmonares, né? Existem pacientes que exibem condições patológicas que cursam com a formação de inúmeros cistos no parênquima pulmonar. Evidentemente, esses cistos estão associados à presença de outras alterações no pulmão e fora dos pulmões, tá? Então, cisto aéreo do pulmão, um achado isolado, um achado múltiplo, uma síndrome cística, uma síndrome pulmonar cística. Outro padrão básico da tomografia é de alteração reticular. Imagina só a alteração reticular como uma alteração que acomete o retículo pulmonar. O retículo você vai imaginar como o miolo do pulmão, tá? Essa estrutura mais profunda, tá? Que dá sustentação ao parênquima pulmonar. Essas alterações reticulares, elas são inespecíficas, mas elas são muito frequentes nas doenças intersticiais pulmonares, tá? As doenças intersticiais, as intersticiopatias pulmonares. Os nódulos pulmonares, como o próprio nome denuncia, são estruturas nodulares que podem ter uma distribuição muito variável no parênquima pulmonar, podem ocorrer em doenças infecto-contagiosas, né? Mas também podem ser observadas nas condições neoplásicas, né? No acometimento secundário, tá? Então, podem existir micronódulos, né? Quando os nódulos medem menos do que 0,3 centímetros, é nessa condição que a gente fala em micronódulo. E esses micronódulos, eles podem ter uma distribuição centrilobular, podem ter uma distribuição perilinfática ou podem ter uma distribuição randômica ou aleatória, tá? Então, por exemplo, o paciente pode ter uma tuberculose miliar e ter esse padrão aqui, tá? De predominância dos micronódulos pulmonares com a distribuição randômica aleatória. O paciente pode ter um câncer de tireoide metastático e o padrão ser esse de micronódulos pulmonares com a distribuição aleatória randômica. Então, é um padrão também um tanto quanto inespecífico. E as bronquiectasias, né? As bronquiectasias são ectasias brônquicas persistentes. Estricto sensu, para se falar em bronquiectasia, a gente tem que saber que essa ectasia, ela é persistente. E ela é considerada persistente quando ela dura mais do que 6 meses. É só nesse cenário que a gente vai falar em bronquiectasia. Só que na prática, quando o formato do brônquio é muito distorcido, a gente já está autorizado a falar bronquiectasia, tá? Porque nesse caso aqui, por exemplo, essa anatomia ela não pode ser
restabelecida. No geral, as bronquiectasias são cicatriciais. Então, você pode ter bronquiectasia como complicação da pneumonia, pode ter bronquiectasia como complicação da tuberculose, mas você pode ter bronquiectasias primárias, né? Quando você não sabe qual é a causa, e essas bronquiectasias podem cursar com sintomas. O paciente pode ter hemoptise, pneumonia de repetição e por aí vai, tá? Então, bronquiectasia é uma ectasia brônquica persistente. E por fim, a angiotomografia de tórax. A angiotomografia de tórax é um exame que é considerado padrão ouro para avaliação do tromboembolismo pulmonar e de outras alterações vasculares pleuropulmonares, tá? É um exame que requer necessariamente a injeção do meio de contraste iodado e ela é diferente de uma tomografia de tórax, tá? Então aqui um exemplo de uma angiotomografia em que você tem a contrastação do tronco da artéria pulmonar de cada lado. De cada lado, o tronco da artéria pulmonar. E o que é que você consegue identificar? A presença de algumas falhas de enchimento, eventualmente. Essas falhas de enchimento, elas são indicativas de trombos, tá? Falhas de enchimento representam trombos, quando você tem contraste. O contraste não enche, quando aquela estrutura não contrasta, você tem uma falha de enchimento. Essas falhas de enchimento são correspondentes a trombos. Então, padrão ouro é a angiotomografia de tórax. E ela é diferente de uma tomografia de tórax com contraste, por quê? A tomografia de tórax com contraste, ela pode incluir só uma fase portal, tá? Quando a gente fala de uma fase portal, não necessariamente a gente fala de uma angiotomografia. Angiotomografia é um exame que pode ser feito de qualquer lugar, cérvico-craniana, abdominal, membros superiores ou inferiores, enfim. O que vai mudar é o tempo de obtenção da imagem. Para a realização de uma angiotomografia, a gente tem um tempo específico para a contrastação das estruturas arteriais e venosas daquele território, daquele segmento analisado, tá? Então, a angiotomografia é um tipo de tomografia de tórax com contraste, mas é um tipo específico de tomografia. Toda angiotomografia de tórax é uma tomo com contraste, é uma tomo de tórax com contraste, mas nem toda tomografia de tórax com contraste é uma angiotomografia, tá? Quando o paciente tem uma neoplasia pulmonar e você quer avaliar a relação da formação expansiva com as estruturas vasculares, não é necessário eventualmente que você faça uma angiotomografia. Você pode fazer uma tomografia de tórax multifásica, avaliando as fases arteriais e portal, tá? Então, muito cuidado com essa distinção entre os termos. Ainda em relação à angiotomografia, a principal indicação dela é o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. E, diante desse diagnóstico, o que é que você vai buscar? Falhas de enchimento compatíveis com trombos. Então, nessa imagem aqui, você consegue identificar a contrastação do tronco da artéria pulmonar. Inclusive, ele até parece estar dilatado, calibre normal de 2,8 centímetros, e consegue identificar essas falhas de enchimento, olha só, no interior das artérias pulmonares. Múltiplas falhas de enchimento, na verdade, aqui as reconstruções e essas falhas de enchimento. Então, essas falhas de enchimento são indicativas de tromboembolismo pulmonar. Não tem outro diagnóstico, tá? Então, a angiotomografia é o exame de escolha para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar na ausência de contraindicações ao estudo tomográfico. E, por fim, vamos voltar àquelas imagens, né? Então, você parou, tentou resolver, não sei se conseguiu, se teve alguma dificuldade, agora a gente vai tentar sanar. Eu espero que a aula tenha ajudado, pelo menos entender o básico de radiografia e de tomografia de tórax. Então, vamos lá. Primeira imagem. Qual a incidência, onde está e qual é a alteração? A gente não tem informações clínicas, tá? A gente vai aqui só analisar as características da imagem. A gente tem uma imagem em AP, como é que eu sei disso? Sei pelo fato de que, olha só, ele já me informou. Imagem em AP, paciente ereto, tá? Então, imagem em AP, o que é que eu consigo identificar? Eu comparo um lado com o outro, um lado com o outro, um lado com o outro. Quando eu observo o lado direito, no terço médio do hemitórax direito, eu tenho uma opacidade. Então, eu tenho uma opacidade projetada no terço médio do hemitórax direito. Qual a incidência? A incidência é AP. Onde está e qual é a alteração? A alteração é essa, é uma opacidade que eu não consigo identificar, não consigo afirmar categoricamente do que se trata. Pode ser uma consolidação, pode ser uma lesão expansiva, pode ser uma lesão neoplásica, mas essa alteração, essa opacidade está localizada no terço médio do hemitórax direito, tá? Então, AP, terço médio do hemitórax direito. Imagem 2. Qual a incidência?
onde está e qual é a alteração. Do mesmo modo, tá? Eu vou comparar um lado com outro, um lado com outro, um lado com outro, um lado com outro. Fica evidente que no terço superior do hemitórax direito há uma opacidade, tá? Uma opacidade projetada no terço superior do hemitórax direito. Qual é aqui a incidência? A incidência é uma incidência em PA. E aqui a gente tem uma alteração no terço superior do hemitórax direito. Para a sua informação, esse paciente tem um tumor de Pancoast. Tá? O tumor de Pancoast é um tumor que se localiza no ápice pulmonar, no caso, no ápice pulmonar direito. Então, a incidência é PA, terço superior do hemitórax direito. Perfeito? Outras imagens, qual a janela, onde está a alteração e qual o padrão tomográfico. Então, vamos lá. Qual a janela? Lembra que eu falei? Tomografia, a gente tem janela de pulmão, janela de mediastino, janela de osso. Essa janela ela permite que nós avaliemos com segurança o parênquima pulmonar. Então, a janela de pulmão, tá? A gente está diante de uma janela de pulmão. Qual é a alteração aqui? Eu tenho uma consolidação, concorda? Uma consolidação, mas essa consolidação ela tem uma coisa estranha. Ela tem um aspecto em vidro fosco, tá? Então, na verdade, o padrão aqui, na verdade, a pergunta correta seria quais os padrões tomográficos? A gente tem uma consolidação do espaço aéreo, mas com uma atenuação em vidro fosco, tá? Mas a gente pode chamar, grosso modo, de consolidação com atenuação em vidro fosco, e eu até consigo identificar aqui, olha só, um pequeno broncograma aéreo de permeio, tá? E onde é que essa lesão se localiza? Olha só, essa é uma imagem no plano sagital, essa daqui no axial e essa daqui no coronal. Pela imagem do plano sagital, eu consigo descrever que essa imagem se localiza no lobo inferior, tá? Lembra só aquele desenho que a gente viu da radiografia? A gente faz uma divisão, lobo superior, lobo médio e aqui lobo inferior. Então essa lesão se localiza no lobo inferior do pulmão direito, tá? Então janela do pulmão, lobo inferior direito, e é um vidro fosco, mas uma consolidação com atenuação em vidro fosco. A imagem 4, qual a janela, onde está a alteração e qual o padrão tomográfico. Olha só, tem uma alteração bem grosseira aqui, né? Você praticamente não consegue identificar a parênquima pulmonar à esquerda. Então você tem uma extensa consolidação com um broncograma aéreo de permeio. Isso no pulmão esquerdo, né? Pulmão esquerdo, esse plano aqui é um plano axial, tá? No pulmão direito a gente tem pequenos focos de consolidação, ó, aqui é consolidação, 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 consolidação e consolidação. Lembra a dica? A consolidação ela é muito branca. O vidro fosco é mais acinzentado. Então, quando você tem uma imagem muito branca, você tende a pensar em uma consolidação. Qual é a janela? Janela de pulmão. Olha só, a gente avalia perfeitamente o parênquima pulmonar de cada lado, né? Do lado esquerdo, o que resta de parênquima. Onde está a alteração? Nos dois lados, nos dois pulmões. E o padrão tomográfico qual é? De consolidação. Janela de pulmão, a alteração está em ambos os pulmões e o padrão é de consolidação. E por fim a imagem 5. Quais as janelas e qual o padrão tomográfico. Aqui a história é um pouco diferente, né? Por quê? Aqui a gente consegue avaliar bem as estruturas ósseas nessa primeira imagem, né? Então aqui a janela é de osso, tá? Janela de osso. O plano é diferente, é um plano sagital, tá? Eu estou vendo o paciente como se ele tivesse sido cortado ao lado, tanto é que eu consigo ver bem, ó, a coluna vertebral. E o que é que eu consigo identificar nessa imagem aqui, nesse aspecto mais inferior? Olha só, tem doença nos corpos vertebrais. Beleza, corpos vertebrais, qual a janela dessa primeira imagem? Osso. Na segunda imagem, eu consigo avaliar bem o parênquima pulmonar, né? Isso de cada lado. Consigo, inclusive, descrever que esse parênquima pulmonar tem inúmeros micronódulos com uma distribuição randômica barra aleatória. Então, a janela aqui é a janela de pulmão e aqui os micronódulos com distribuição aleatória barra randômica. Aqui, plano axial, né? A gente está vendo o paciente deitado. E aqui nessa imagem, um plano coronal. É como se a gente estivesse cortando o paciente em anterior para posterior, a gente vendo o paciente de frente. E do mesmo modo, olha só a equivalência, aquelas alterações observadas nos corpos vertebrais. Então, quais as janelas? Vamos lá, por ordem, né? Janela de osso, janela de pulmão, janela de osso. Qual é o plano? O plano sagital da primeira imagem, plano axial da segunda e, por fim, o plano coronal da terceira imagem. E qual é o padrão tomográfico? Olha só, aqui a gente tem uma lesão óssea e aqui a gente tem micronódulos pulmonares, padrão de nódulos pulmonares.
Uma doença que pode ter acometimento ósseo e pode ter acometimento pulmonar é tuberculose, tá? E o diagnóstico desse paciente era de tuberculose com acometimento pulmonar e ósseo, acometimento vertebral. Então, como havia comentado, osso, pulmão e osso, e o padrão é o nodular. Por fim, uma questão da UERN 2022, prova de acesso direto. Você passou pelo rodízio de radiologia, mas sempre que tem tempo acompanha os casos que são direcionados para lá. Em um desses momentos, o médico radiologista lhe mostra uma TC de tórax de um paciente de 40 anos que mostra um padrão em vidro fosco. Você, então, lembra que eu falei, o vidro fosco é inespecífico, tá? Então, só o vidro fosco ele não dá diagnóstico. Mas vamos analisar as alternativas. Letra A. Confirma o diagnóstico COVID-19? Não, né? O vidro fosco é inespecífico, inclusive para as próprias doenças virais. Então, ele não confirma o diagnóstico. Letra B. Relata ao médico que, apesar do padrão em vidro fosco, precisa de mais informações e exames para fechar o diagnóstico. Perfeito, né? O vidro fosco não é específico, ele não é patognomônico de doença alguma. E o diagnóstico da COVID-19 é um diagnóstico que requer a identificação do vírus, né? Então, você vai fazer RT-PCR, alguma prova laboratorial que indique, né, que identifique o vírus circulante. Letra C. Descarta o diagnóstico? Não, né? Na COVID-19, a gente pode identificar, sim, focos de vidro fosco. Esse vidro fosco ele pode ter distribuições diferentes e pode estar associado a outros achados, tá? Mas a presença de vidro fosco não confirma e não afasta a COVID-19. É um achado inespecífico. Letra D. Considera o laudo, ok, mas informa ao radiologista que precisa de mais informações acerca do quadro do paciente, pois o diagnóstico COVID-19 pode ser feito pela sintomatologia. Não. Olha só, a COVID-19 ela pode ter um quadro inespecífico, mas, no geral, ela cursa com um quadro de síndrome gripal. E a síndrome gripal causada pela COVID-19 ela é muito parecida com a síndrome gripal causada pelas demais doenças virais. Então, pela sintomatologia, não tem como você chegar ao diagnóstico, né? Então, essa alternativa também está errada. A melhor alternativa, pelo que nós discutimos, é a letra B. Relata ao médico que, apesar de o padrão em vidro fosco ser inespecífico, por ele ser inespecífico, você precisa de mais informações e exames para fechar o diagnóstico. Perfeito? Então, pessoal, é basicamente isso sobre a avaliação radiológica do tórax, né? Sobre radiografia e sobre tomografia. No caso da radiografia, a gente vai avaliar a qualidade do exame, lembrando que a identificação de forma padronizada deve constar no canto superior esquerdo. A gente vai avaliar se o exame está rodado ou não, e a gente avalia isso com base na equidistância das bordas mediais das clavículas. Se o exame está penetrado ou não. Em relação à fase respiratória, a gente vai contar o número de arcos costais posteriores, o número mágico é de 9 a 11. Em relação à sistematização da análise, a gente vai por partes. E eu sugiro que você vá de fora para dentro, ou se você preferir, pode fazer o contrário, de dentro para fora, tá? De modo que a gente avalia a parede torácica, partes moles e ossos, as cavidades pleurais, os pulmões e os vasos pulmonares e, por fim, o mediastino, o coração e a aorta. Então, se liga nessa imagem, né? O que é que falta aqui? Vamos fazer isso aqui do zero. Imagina que a gente vai lá dar esse exame. Falta a identificação, então a identificação deveria constar no canto superior esquerdo, né? Lembra que essa é a padronização? Ok. Eu vou avaliar a qualidade do exame. Avaliar a qualidade do exame, de que modo? Avaliar se o exame foi obtido numa fase respiratória adequada, se ele está bem penetrado, né, com uma boa penetração, e se ele não está rodado. Então, os bordos mediais das clavículas devem estar equidistantes, então o exame não está rodado. Em relação à penetração, né, o exame tem uma penetração adequada, né? Você poderia, eventualmente, realmente analisar com mais qualidade a coluna vertebral, mas o exame tem uma boa penetração. Ele é um exame que pode ser útil para o diagnóstico, ele pode ser utilizado para o diagnóstico. Então, o exame tem uma penetração adequada, o exame está centrado, a gente vai agora vai avaliar se ele foi obtido numa fase respiratória adequada. Então, a gente vai fazer o quê? Contar o número de arcos costais. Então, um arco costal, 2 arcos costais, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 arcos costais, está naquela média de 9 a 11, perfeito, tá? Então, o exame também foi obtido em apneia inspiratória máxima. O exame está legal para diagnóstico. E a gente vai fazer aquela análise sistematizada. A gente vai fazer de fora para dentro ou de dentro para fora, tá? Eu, particularmente, prefiro fazer de fora para dentro. Então, a gente vai avaliar as partes moles. E quando eu me refiro às partes moles, eu falo
tanto do arcabouço ósseo quanto das estruturas musculares e gordura, né? Das regiões supraclaviculares de cada lado, das regiões axilares de cada lado e em relação às estruturas mamárias, né? Uma paciente do sexo feminino, aqui você consegue avaliar as mamas. Então, ok, partes moles. Agora, avaliar as estruturas ósseas, né? Então, aqui a porção proximal dos húmeros de cada lado, parte das escápulas, as clavículas, a coluna vertebral e os arcos costais, né? Os posteriores e os anteriores. Isso de cada lado. A gente segue para a avaliação dos espaços pleurais. Então, a gente vai avaliar os seios costofrênicos de cada lado. E se tem algum sinal do pneumotórax ou hemotórax, tá? No caso, os seios costofrênicos estão livres, muito cuidado para não dizer que eles estão obliterados, ó, você consegue ver a pontinha deles aqui, de cada lado. Eles não estão obliterados, não estão tão escuros porque a paciente tem a mama aqui na frente, né? Ela está fazendo a sobreposição da imagem. Cheguei no parênquima pulmonar. Então, vou avaliar um pulmão de um lado, um pulmão de outro. Comparo um lado com o outro, sempre no mesmo nível, tá? Direito com esquerdo, cima, abaixo, cima, abaixo. Avalio a traqueia e os hilos pulmonares de cada lado. E chego ao mediastino, onde eu vou avaliar o coração e a aorta, tá? Avaliando se há alargamento, lesões expansivas, enfim. Então, a lógica é essa. Cria a sua própria rotina de avaliação. Você pode fazer como eu fiz, né, de fora para dentro, mas também pode fazer de dentro para fora. O importante é você não negligenciar, não deixar de avaliar nenhuma das estruturas. Então, eu espero que nossos objetivos tenham sido cumpridos. A gente falou de radiografia de tórax e falou de tomografia de tórax. Seja bem-vindo ao meu médico residente. Eu espero que você se sinta acolhido por essa família, que tem como objetivo primordial levar você à residência médica, mas, além disso, tornar você um médico preparado para lidar com as urgências, emergências e com as necessidades dos nossos pacientes. Eu estou à disposição, meu nome é Ítalo e pode contar comigo para o que for preciso. Um abraço e até a próxima.